Eu tava com uma bomba relógio, né? Então a infecção ela foi cada vez piorando por dentro e causando outros problemas de saúde, outras dores, todo esse sintoma clínico, por estarmos praticamente numa infecção generalizada. Um mês após o nascimento do segundo filho, a empresária e Miss Espírito Santo, Stephanie Pim, teve dores muito fortes. Ela foi hospitalizada, ficou alguns dias na UTI e quase teve uma infecção generalizada. Agora, em casa, ela recebe a Gazeta e conta tudo o que viveu. Stephanie, no dia 7 de julho, um mês após o nascimento do seu segundo filho, você foi internada. O que você lembra desse dia? Eu me recordo que eu tava sentindo dor e me sentindo mal há muitos dias, Gui. E eu me recordo de estar tentando encontrar uma resposta. Eu já tinha feito muitos exames e no dia 7, o último exame que eu fiz trouxe uma resposta. Nós averiguamos coração naquele momento, a gente imaginou que poderia ser uma eclâmpsia pós-parto, puerperal, enfim, várias condições, vários problemas de saúde, mas a gente mal podia imaginar que mesmo depois de fazer antibiótico intravenoso, 7 dias, eu já tinha internado antes, a gente ia voltar na mama e ela estaria ainda pior. A infecção voltou, o seroma está muito maior do que estava antes, a gente precisa averiguar, não vou deixar você sair daqui sem uma resposta hoje. Então, o dia 7 de julho representou isso pra mim, sabe? Uma resposta, porque eu não tava conseguindo ser uma puérpera, ser mãe do meu bebê, nem do meu mais velho. E eu já buscava uma solução, assim, pra dor e pra esse mal-estar. O que você teve foi uma mastite, que é uma inflamação no tecido da mama. Que dor você sentia? Meu filho nasceu no dia 5 de junho. No dia 12, uma semana depois, eu comecei a sentir uma dor muito forte. Eu me recordo de sentir um mal-estar como se eu tivesse com dengue, sabe? Eu me senti tão mal, era uma dor tão grande. E a minha mama direita, ela parecia que ela começou a inchar e não parava mais. Quando eu cheguei em casa e minha prima, minha irmã, minha mãe me viram já sem a blusa, elas ficaram assim, meu Deus do céu, seu peito vai explodir. Essa é a sensação. E aí eu entrei em contato imediatamente com a minha obstetra, ela já pediu para eu começar com antibiótico. E aí no domingo ela me viu pessoalmente e observou que de fato era uma mastite. Na segunda, quando eu acordei, a prótese parecia que tinha encapsulado. Não sei se alguém já teve esse problema com silicone na mama, mas eu senti a prótese extremamente dura, inflexível e ela agarrou aqui assim, então eu não conseguia mexer o silicone, a minha mama estava muito dura, o silicone muito preso. Então, naquele momento, esse era o quadro. Parecia uma inflamação de mastite que se dá pela lactação. Eu tive uma hiperlactação, né? Então era muito leite e aí, obviamente, isso gera todo esse estresse na mama. E aí parecia uma contratura com seroma. Quando eu tava com esse antibiótico na veia, eu me sentia melhor. Só que na sexta-feira, quando eu saí do hospital, eu saí na quinta noite, na sexta, quando eu acordei, eu já tava me sentindo péssima. E aí você começa, Gui, até a se perguntar assim, será que eu tô doida? Porque você fala, gente, será que é psicológico? Você fica até meio... É ruim você como puérpera com um bebê dentro de casa ficar reclamando de dor o tempo todo. Eu tava numa situação que eu não conseguia, assim, existir. Nessa segunda internação, né, que começou no dia 7 de julho, nós tínhamos a sensação de essa mastite não ter sido curada, mas o diagnóstico era muito pior do que eu imaginava, né? O seroma tinha recolecionado, eu tinha muito mais líquido na mama do que anteriormente, a gente foi direto para uma ressonância magnética. O hospital pediu o parecer de infectologista, enfim, o corpo clínico do hospital todo parou para tentar entender o meu quadro, porque, como eu te falei, a gente estava chegando em uma sepse, uma infecção generalizada.
A bactéria da mastite, né, certamente, ela alojou na cápsula da prótese. E quando isso acontece, meninas, não foi o silicone que foi culpado de toda essa situação. Eu tava com uma bomba relógio, né? Então a infecção ela foi cada vez piorando por dentro e causando outros problemas de saúde, outras dores, todo esse sintoma clínico, por estarmos praticamente numa infecção generalizada. Durante sua internação, você precisou ficar longe dos seus 2 filhos, principalmente do recém-nascido. Como que você recebeu essa notícia e o que passou pela sua cabeça? Quando me internaram, a gente ainda não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei da ressonância para dormir no hospital. E eu achei, e eles ainda falaram bem assim, não traz ele não, porque é melhor você ficar sem ele, a gente não sabe o que vai ser ainda. Então assim, num primeiro momento eu nem imaginava que eu ia passar por tudo que eu passei no hospital. E aí quando eles viram o problema, eu até contei lá no meu Instagram que eles já vieram com as notícias todas, né? Olha, vai ter que tomar um remédio para secar o leite, e a amamentação era algo que eu tinha planejado muito. Você vai precisar ficar sem o bebê, não tem condições, você tá com uma infecção séria de trazer o bebê pra cá nessa circunstância, até porque você não vai poder amamentar, então não tem por que ele tá aqui. E você vai precisar tirar, né, fazer essa cirurgia de explante e tirar as próteses de silicone. No primeiro momento a gente achou até que iam tirar um peito só, mas aí a gente conseguiu que fosse, né, o explante das 2 próteses. E aí, ali, eu acho que começou o desespero não só pelo durante, como pelo pós. Eu achei que eu não ia poder pegá-lo. Toda vez que o problema piorava, eu pensava no quanto tempo ia demorar para acabar, sabe? Eu acho que antes eu tava achando ruim que eu não ia poder ter ele na internação, mas aí eu ficava pensando assim, nossa, mas quanto tempo que vai demorar para me recuperar? Aí a internação se tornava um problema pequeno para não ter ele. Eu ficava pedindo a Deus para estar comigo, me mostrar o propósito para aquilo tudo, proteger meu filho que estava em casa. E foi, sem dúvida, assim, eu acho que da minha vida inteira um momento mais difícil, mais doloroso, assim. Porque você ter um bebê de 1 mês e você não poder estar com ele é muito difícil. Eu tive uma experiência, sabe, espiritual com Deus muito forte nessa internação. Então, eu acho que ela me mostrou também que eu também mereço cuidado. Você também contou no seu Instagram que foi necessário tomar um remédio para secar o leite e parar de amamentar. E você diz que ouvir isso dos médicos, que teria que abrir mão da amamentação do seu filho, foi um dos dias mais difíceis da sua vida. Minha mãe sabe o quanto é gostoso amamentar, é muito difícil. Eu acho que amamentar é muito pior do que parir. O parto ele tem hora para acabar, a amamentação ela demora muito mais, ela te faz sofrer por muito mais dias. No meu primeiro filho, eu pari com 27 anos, o Valentim hoje tem 5 anos, mas na época eu tinha uma empresa, eu tinha 30 funcionários. E eu era uma menina, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então eu tentava me dividir entre ser empresária e ser mãe. E eu me recordo muitas vezes de amamentar meu filho correndo. Eu idealizei a amamentação dessa vez para viver esse puerpério e esse momento com o pai, sabe? Me dedicando ao meu filho. Eu me imaginava, gente, pra vocês terem noção, aqui perto da minha casa, na pracinha, dando mamar com o carrinho do meu filho 4 horas da tarde. Porque eu não tive paz no meu primeiro puerpério, foi muito difícil. Quando eles me deram essa notícia, você não vai poder amamentar. Me fez parar e olhar para mim, para minha história, para tudo que tinha acontecido com um pouco mais de carinho. Eu acho que a amamentação ela tinha um lugar na forma como eu me enxergava como mãe. E isso dói, assim, sabe? Então, quando eles me deram essa notícia, foi muito difícil, assim. Na UTI, você também teve o diagnóstico de um derrame pleural bilateral. Como que foram esses dias na UTI? Você contou que você não lembra muito, mas é solitário ficar numa UTI durante tantos dias? Eu acho que a UTI ela é muito complexa, assim, especialmente porque eu não pude receber meus filhos. Então, a cada dia que passava, eu me sentia mais distante deles, eu ficava mais desesperada.
E era mais difícil, porque é complicado de você administrar a saudade e a falta que as crianças fazem, sabe? Eu preparei lembrancinha, eu preparei pipoquinhas para as pessoas me visitarem. Eu tô no hospital e eu não saio, ninguém sabia. Eu simplesmente desapareci. E é um lugar de muita solidão, assim. Você teve medo de morrer? Eu não me recordo de ter experimentado o medo de morrer, sabe? Eu lembro de um dia de eu ter visto, assim, alguém me chamando mesmo, assim, como se realmente eu fosse morrer, assim. E na UTI, eu não me recordo em qual dia, eu senti uma presença muito forte, uma mão pegando a minha mão direita, assim. Eu não me lembro de muita coisa, sabe? Você já está curada ou ainda está fazendo algum tratamento? Eu ainda tô tomando os antibióticos, né, porque a infecção realmente foi muito séria, e aí o hospital e a doutora Melissa, que é a infecto que tá me acompanhando, pediu para que eu continuasse, a doutora Marina também, com um antibiótico em casa por 30 dias. E o que eu tenho sentido mais dificuldade de voltar é pra vida real, não vou mentir, pro Instagram. Só contei pras pessoas depois que eu saí. Depois que eu saí, eu cheguei em casa, eu tinha um recém-nascido que não cabia as roupas de recém-nascido mais. Meu filho não dorme à noite tão bem. Durante todo esse tempo, eu ainda estava sangrando do meu parto. É difícil voltar para a vida real porque você não sabe se você... Quando eu saí, eu falava muito assim, eu não sei onde eu parei. Eu não sei como recomeçar. E aí a vida vai te mostrando que não tem recomeço, a vida continuou. É como se eu ainda tivesse meio paralisada, assim, sabe? É uma sensação muito diferente.